Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui, mais uma vez com a palavra de Deus, hoje falando de cura e libertação, aonde Deus traz palavras, traz mensagens poderosas para nós refletirmos. Eu não sei da onde você está me vendo hoje, mas eu sei que você pode compartilhar para aquelas pessoas que estão necessitando de uma cura espiritual, uma cura física, aonde a palavra diz assim para nós, assim que Jesus veio para sarar os quebrantados de coração. Olha só a grandeza da mensagem, que Jesus veio para sarar, curar os quebrantados de corações. E hoje nós vamos falar de cura, aonde Deus ele traz uma mensagem grandiosa, onde ele chega para uma mulher encurvada e ele, com a sua imposição de mãos, ele sara essa mulher, tanto física, emocional, alma, e onde ele quer curar você e quer curar a mim também. E a cura física, ela também nos toca nas feridas emocionais. Quantas pessoas não estão feridas emocionalmente no trabalho, na sua vida familiar, na sua vida cotidiana, aonde já receberam várias palavras de ofensas, várias palavras que tocaram a sua alma, várias palavras que denegriram a sua imagem, falaram que você já não ia mais conseguir, falaram que você não vale mais nada, pessoas que são dependentes químicas, aonde a sociedade já excluiu do seu mapa, aonde a sociedade exclui aquelas pessoas que são dependentes químicos, e a cura, ela vem para todos. Jesus, ele não veio para um só, ele veio para todos. Essa é a mensagem de grandeza, e ele oferece o que? Consolo, ele oferece paz, ele oferece restauração, ele tanto física da alma e como emocional para aqueles que voltam para ele em suas lutas interiores. Quem não tem luta? Quem hoje não levanta da cama e às vezes nem agradece, não tem tempo de agradecer, mas já vai para a luta em busca de algo grandioso, porque a fé é pequena ainda, a fé ainda não brotou no coração de cada um de nós, porque ainda somos falhos, somos pecadores, e aonde essa palavra vem nos restabelecer através de quê? Através de algo grandioso, aonde restabelece o quê? Um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Se nós formos pegar a psicologia hoje, ela fala do estudo da alma, estudo do que? Do corpo, estudo da mente, aonde ela influencia em vários setores, mas não é a cura necessária, mas é o direcionamento, influencia a positividade, a saúde geral. Ela busca isto, a libertação, porque quantas pessoas hoje não passam por traumas, quantas pessoas ainda não têm feridas emocionais, quantas pessoas ainda não têm problemas espirituais, que pensam que às vezes está acontecendo algo, barreiras, estão levantando os muros para essa pessoa, mas ela ainda não entendeu os motivos, porque ainda precisa ser curada. E a cura espiritual, ela busca o quê? Uma conexão profunda com aquele que é maior do que todos, que é Jesus Cristo. E quando você coloca Jesus Cristo acima de todas as coisas, o milagre acontece. Mas temos alguns caminhos, que é a oração, a meditação, terapia, práticas
perdão e reconciliação. Se você não tiver esse caminho de oração, esse caminho de meditação da palavra de Deus, essa terapia de estar presente no caminho de Deus, fazer as obras de Deus, que é ministério, e práticas de que? Da própria palavra que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, que são os mandamentos, e o perdão. Como que vai ter cura se você não se dá o perdão? Como que vai ter cura se você não oferece o perdão àquelas pessoas que foram má com você? Então, e a reconciliação? Reconciliação com quem? Com aqueles que fizeram mal. Não precisa caminhar junto, não precisa andar junto, mas precisa reconciliar. O que é reconciliação? É estar junto, é voltar para poder fazer com que o mal não prospera, para que fazer com que o mal não se alastra. E chegando na cura física, aonde inclui os tratamentos médicos, as terapias alternativas que englobam tudo isso, que é a busca pelo homem. Porque Deus instruiu o homem para nos fortificar também nesse caminho, que é o tratamento, aonde tem a mudança de estilo de vida, alimentação saudável, práticas de altos cuidados, e muitas doenças físicas, elas podem ter as suas causas emocionais, sim, e espirituais, mas muitos não dão valor nessa hipótese, nessa síntese, e aonde Deus fala conosco através dessa grande passagem. E eu estarei aqui para ministrar, para poder conduzir a esse caminho através dessa grandiosidade que é a palavra de Deus. É a única fonte rica que pode curar cada um de nós. Não importa aonde você esteja, não importa aonde você está, não importa a quão você vai ouvir essa mensagem hoje, ou você está no trabalho, ou você está na sua casa, agora com esse frio que nos arrega, que nos dá essa sensação de que trememos até o espírito devido a esse frio que está fazendo hoje. Deve estar mais ou menos aí na faixa de 12 a 11 graus hoje aqui em Taubaté, e nós estamos ainda no fervor da palavra, porque é somente ela que nos sustenta. E Jesus, ele veio com essa grandiosidade em Lucas 4,18, falando que Jesus, ele veio para curar e sarar os quebrantados de coração. É momento de você ouvir a mensagem. É momento de você prestar atenção na mensagem. É momento de você abrir o seu coração para que Deus possa fazer morada. Muitos não estão dando ouvido às palavras de Deus, mas a palavra, ela bate o tempo todo na porta. É a hora que você não vai aguentar mais. Não vai aguentar mais. Você está passando por momentos difíceis. Você está passando por momentos de dificuldades. Você tem uma ferida que está guardada dentro lá, está mais íntimo do seu coração, onde ninguém sabe. Mas Deus, ele alcança essa ferida nessa noite. E pode ter certeza que você vai ser curado em nome de Jesus, porque é Ele que é a cura. Ele não tem dia, não tem hora, não tem planos, Ele vai e faz, porque é Ele que comanda tudo, é Ele que veio para salvar, é Ele que veio para curar. Isso nós não podemos ter dúvidas em nosso coração. E a palavra, ela diz assim no Evangelho de Lucas: Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado. Havia aí uma mulher que 18 anos já estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada
e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo a Jesus, a chamou-lhe e disse: mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém, furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão: há 6 dias para trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu-lhe: hipócritas, não solta cada um de vós seu boi ou o jumento do curral para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Essas são as palavras da salvação. Jesus não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Ele cura a hora que ele quiser. Mas para darmos entendimentos nessa mensagem que Deus fala conosco através dela, ele nos diz, ele coloca uma situação que ele enfatiza. Ele fala: hipócritas. Hipócritas. Como ele diz também antes aos galileus na torre de Siloé, ele diz, e antes disso ele diz também os sinais dos tempos. Ele coloca hipócritas, porque muitas pessoas, eles sabem avaliar o dia que vai chover. Muitas pessoas sabem avaliar o céu, como que sabem avaliar o tempo presente. Muitas pessoas sabem avaliar. Na época, quando morava no interior, havia tempos que a gente olhava para o céu e a gente via que estava aquelas nuvens pretas e a gente, simbolicamente, a gente já previa, falava: vai chover. E aqui ele coloca saber avaliar os aspectos da terra, os sinais do tempo, mas aqui ele coloca hipócritas novamente, que nós somos, porque ele diz aqui: não solta cada um de vós seu boi ou seu jumento do curral para dar-lhe de beber. Então, se tiver com fome, você vai deixar ele amarrado? Você vai deixar ele morrer? Então ele coloca essas metáforas para nós darmos entendimentos, porque é ele o dono do céu e da terra. Para ele, tudo é dele, tudo é para ele. E quando nós entramos, mergulhamos nessa mensagem, nós temos que mergulhar com o coração simbólico, com o coração voltado para entender o que Jesus quer em nossa vida. Porque temos várias feridas emocionais em nosso coração, temos pessoas que maltrataram, que não massagearam, não cuidaram das palavras que diferiram a nós, falaram palavras de ofensa, aonde nós trazemos para dentro do nosso coração essas palavras e guardamos porque não temos coragem de diferir de troco. A palavra diz: se você apanhar numa face, você dá a outra face para bater. Claramente, Jesus, ele nos coloca essa direção.
simbolizando que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas também não podemos diferir, receber a agressão e guardar no nosso coração. Nós temos que tirar fora, para que nós alcançamos a reconciliação, alcançamos o perdão, porque nós temos que perdoar. É 70 vezes 7, não é 7 vezes 7, é 70 vezes 7 que ele diz para Pedro. E quando mergulhamos nessa mensagem com o coração cheio de esperança, cheio de vontade, cheio de amor, nós começamos a entender o que Jesus quer falar conosco nessa noite. Ele quer que nós entramos dentro da palavra, mas que para que nós sejamos restaurados pelo poder da palavra, no poder da saúde física do nosso coração, para que nós saímos daqui para refletir essa mensagem. E quando ele coloca essa mensagem, ele quer restaurar a saúde física da mulher, que ela estava há 18 anos vivendo uma vida que ela estava sendo prisioneira do inimigo. E o inimigo, ele às vezes, ele nos aprisiona em algo que nós achamos que é fácil. E no caso dela, ele deu esse problema para ela, dela ser encurvada, incapaz de olhar para cima. Imagina uma mulher idosa, encurvada, querendo enxergar Jesus, mas ela não conseguia olhar. E Jesus, ele veio para quê? Ele veio para libertar. Se nós entendermos o poder da palavra libertação, nós recebemos a mensagem e somos libertos pela palavra de Deus. Então Jesus, ele veio com essa condição para essa mulher, libertar ela espiritualmente da debilidade que ela tinha. Ela tinha uma debilitação de poder olhar para o alto, de andar encurvada, de poder andar. Imagina a dor que essa mulher sentia durante o seu trajeto para ir numa padaria, para ir num lugar para poder comprar alguma coisa. Então ela era debilitada, sim. E tem pessoas que hoje são debilitadas porque não aceitaram ainda a cura espiritual. E ele veio para nos libertar. Ele veio para nos trazer a paz. Essa é a virtude da palavra de Deus. E quando ele chega para essa mulher, ele vê ela. Ele chega no contexto, ele diz assim, que ele ensinava na sinagoga num dia de sábado. Aí a questão, por que no dia de sábado? Não poderia ser no dia de segunda, no dia de terça, no dia de quarta? Não, aqui está falando no dia de sábado, que era proibido pelos doutores da lei, pelos fariseus. Mas ele veio, porque é ele que é a lei. Não é o povo que é a lei, não é eu que sou a lei. Jesus é a lei da Torá, a lei da palavra. Então ele veio num dia de sábado, mas ele se encontra com essa mulher encurvada há 18 anos. E hoje ele encontra comigo e com você. Eu não sei qual que é a ferida que te toca, eu não sei o que traz no seu coração. Às vezes algo que você já está trazendo há muito tempo, mas ainda tem medo de expressar. Às vezes você está trazendo algo que já está te magoando, já está te machucando há muito tempo. E Jesus, hoje, ele veio para poder te curar através dessa mensagem, através dessa palavra. Havia ali essa mulher
que 18 anos já estava com um espírito que a tornava doente. E às vezes nós temos espíritos que nos torna doente. Qualquer coisa você está doente. Qualquer coisa está te derrubando. E essa mulher não foi diferente. Ele ensinava na sinagoga para todos que ali vinham. Não era só para ela, ela não estava ali por acaso. E às vezes nós vamos entender a mensagem quando a gente aceitar verdadeiramente a palavra de Deus para a cura espiritual, física e emocional, que é a cura da alma, a cura do nosso coração. Então Jesus chama a ela, porque a vontade dele era o quê? Seria esse problema espiritual que ali estava com ela, emocional e físico. Não era só o problema de olhar para aquela mulher encurvada e falar: peraí, eu preciso cuidar dessa mulher, eu preciso curar ela para que esse povo veja. Não, ele não precisava fazer isso, mas ele tinha algo no seu coração que trazia para aquela mulher algo que ela passava um tormento e que ele chama de possesso. Ele colocou isso na palavra de Deus, que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. É momento aonde eu tiro bastante observações para isso. É momento que você vai num grupo de oração e as pessoas oram por você, mas você ainda tem dúvida no coração, porque você não quer receber a cura, porque você acostumou com esse espírito de possessão, de enfermidade. Você já acostumou. Eu costumo falar da sacolinha embaixo do braço. Aonde você vai, você está levando a sua enfermidade. Mas ali ele queria algo grandioso para essa mulher. Então ele diz que está livre de toda aquela enfermidade. Ele fala para ela: você está livre, mulher, estás livre da tua doença. Você está livre desse processo, dessa enfermidade que você carrega. Porque agora eu te dou a liberdade. E hoje ele quer dar a liberdade para você também, de uma cura espiritual, uma enfermidade que já vem assolando o seu dia a dia. Ah, mas irmão, quanta coisa que Jesus fez que não é contado. Mas hoje ele conta essa história dessa mulher encurvada, aonde ele quer nos direcionar a uma cura espiritual, uma cura física e uma cura emocional, aonde você já foi atormentada, você já foi julgada, palavras de ofensa solaram a sua mente, o seu coração, aonde pessoas vieram contradizer com a sua personalidade, falaram de você e você trouxe para o seu coração aquela pequena semente que é a raiva, o rancor. É algo que você tem que tirar para fora. Dar-se o perdão. E aonde essa mulher, ela havia há 18 anos vivendo com essa enfermidade. Ela carregava ela para baixo e para cima. O inimigo se apossou dela de certa forma que ela não tinha força, porque possivelmente era uma mulher de fé. Olha só, era uma mulher de fé, era uma mulher que foi reconhecida como filha de Abraão. Quem era Abraão? Era o pai da fé, aonde Deus chega para Abraão e fala para ele sair da sua casa, da sua parentela, do seu parentesco, para ir para um lugar que ele mostraria para ele, aonde ele ia prosperar, ele ia ser pai de grande multidões. Então ele tira essa mulher como filha de Abraão. Então não era uma qualquer mulher. Como que está a sua fé hoje? Será que você é uma filha de Abraão? E Jesus chama ela e diz: olha,
toda aquela enfermidade, eu coloquei as mãos agora sobre elas. Pronto. A mulher se endireitou. E a palavra continua, que ela começou a louvar a Deus. Olha o que o salmista diz: vem dizer a Deus com cantar de hinos e salmos. Olha que grandeza. Às vezes você está passando por momentos difíceis, momentos aonde você é atormentado, momentos que você fala assim, eu já não aguento mais, momentos que você está passando uma vida que fala, peraí, nada está dando certo na minha vida, as contas estão vindo, o dinheiro não vem, mas essa mulher, ela carregava todas essas enfermidades durante 18 anos. Era conhecida como uma mulher de fé, mas mesmo assim ela carregava um espírito de enfermidade. Ela era possessa, pois Satanás já estava ali, ela estava presa por ele. Oração, jejum, penitência. A casta só sai com jejum e oração. Então, é hora de começar. É hora de começar. E de repente, ela veio para uma cura, uma libertação espiritual. A enfermidade que ela afligia, que afligia essa mulher, era profunda. Era uma enfermidade enraizada no âmbito espiritual. Não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que ela tinha já, que trazia com ela durante anos. E hoje, você que carrega essa sua enfermidade de sacolinha, colocando no lado do braço, é hora de receber. Receba a cura, porque Jesus, ele veio para libertar. Ele veio para te curar, ele veio para sarar os quebrantados de coração. Então, começa a orar em prol de Senhor, cura o meu coração. É isso que é a oração para nós nessa noite. Senhor, cura o nosso coração. É você bater no seu peito e falar, Senhor, cura o meu coração, porque a partir do momento que você curar o seu coração, você pode ter certeza que você recebe a graça na sua casa, a graça aonde você estiver. Se você estiver ouvindo e vendo num leito de hospital, você vai ser curada em nome de Jesus. E Jesus, ele nos descreve que essa mulher, ela afligia essa mulher profundamente, ela era enraizada no âmbito espiritual por muito tempo, não era por pouco tempo, mas Jesus, ele descreve algo grandioso, que ela passava, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Ela era possessa por um espírito de enfermidade, mas hoje ela foi curada, porque ela recebeu a imposição de mãos e Jesus a curou. Então Jesus identifica ela como uma filha de Abraão. Olha só no versículo 16. Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos. Não foi 18 dias. Mas a partir do momento que ele se identifica com a fé dessa mulher, ele se surpreende. Quanta tamanha era a fé dessa mulher. Passava por momentos de dificuldades. O emocional, então, nem se fala. Feridas, imagina quantas pessoas não jogaram pedra nessa mulher. Quantas pessoas não fizeram com que ela passasse na rua e as pessoas servia de motivo de gozação? Olha lá, aquela mulher encurvada passando ali. Ó, pecador, hein? Porque o mundo, ele joga pedras. O mundo, ele vem para te massacrar. E quem é o mundo? São o inimigo, Satanás,
que hoje roda pelo mundo buscando pessoas para devorar. 1 Pedro 5,9 ou 5,8, não lembro, mas ele diz: resistir-lhes firme na fé, porque o vosso adversário, o leão, ele veio para te devorar. Ele vem para te devorar. E aí ela encontra Jesus. E quando nós encontramos Jesus, tudo muda. Tudo, diz uma música que fala que tudo pode ser mudado através da oração. E ele se encontra com ela. E assim que Jesus curou aquela mulher, tinha um espírito de enfermidade. Só que antes, ele está disposto a curar nós. A mim, a você, a todos. Não é curar de um jeito simples, não. A cura dele, ele vem por completo. Mesmo ele sabendo que nós ainda estamos fracos na fé, mesmo ainda que nós não somos os filhos de Abraão na fé, mas ele vem para dar vida e dar vida em abundância. Ele nos quer nos transformar através da tua palavra. Mas quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Assim como Jesus cura aquela mulher, hoje ele quer curar você. O que você tem para pedir para Jesus nessa noite? O que você quer trazer que está no seu coração, que está lá no mais íntimo, que você não quer desenterrar, mas que você sabe que está ali? Às vezes uma briga familiar, às vezes um filho que está na dependência, às vezes pessoas que estão acarretando, falando mal de você. E ele traz, oferecendo para cada um de nós esse consolo, a paz, a restauração. E a cura espiritual, ela envolve o quê? A reconciliação com Deus por meio do quê? Por meio de nossa fé. Se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Abacuque, ele nos coloca numa posição que ele restitui algo grandioso para nós, que é a busca da fé. Sem fé, nós não vamos caminhar. Sem fé, nós não vamos alcançar a graça, a plenitude que Deus tem para nós. E acertar Jesus é quando você busca essa fé, é você aceitar Jesus no sacrifício do madeiro, no sacrifício de cruz, aonde somos renovados, somos restaurados, somos transformados espiritualmente, como quando aceitamos Ele no madeiro, que Ele morreu por mim e por você. E quando aceitamos isso, vivemos isso na dor, no flagelo de Ele estar ali sendo crucificado, sem abrir a boca, mas entregando cada um de nós a Deus. 1 Pedro diz assim, que pelos seus ferimentos fostes curados, e a restauração completa espiritual, pelos seus ferimentos fostes curados. Imagina aqueles cravos cravando em suas mãos. Você estava sendo curado. Imagina aquela lança transpassando o seu peito. Você estava sendo curado. Imagina aquela coroa de espinho cravando na cabeça dele. Estava sendo curado. Imagina as chicotadas que ele levou. Estávamos sendo curados. É momento de você entender
essa mensagem. É momento de você abrir o seu coração para essa cura. Essa cura que é Ele que está te dando. É Ele que está te mostrando. É Ele que está te envolvendo agora, nesse exato momento. É momento de você trazer para dentro do seu coração, para o mais íntimo do seu coração, a palavra dele de sustentação, que ele veio para sarar os quebrantados, aquelas pessoas que realmente, ao olhar para uma cruz, entender o sacrifício que ele fez por nós. E aí você vai ser restaurada, você vai ser curada, você vai estar fortalecida. Sabe por quê? Porque o choro, ele já está estampado na tua face. O choro já está querendo sair dos seus olhos. Sabe por quê? Porque ele começa a trazer a cura espiritual, aonde você começa a se envolver com o mistério da cruz, aonde aqueles cravos pregados nas suas mãos, aquelas lanças trapassando o seu peito, aonde a palavra ela nos coloca, direciona que pelos seus ferimentos nós fomos curados. A cada momento que ele foi ferido, era a cura que você recebia. E aquela mulher, 18 anos, encurvada, ela era uma mulher que estava ali possessa espiritualmente. O inimigo já tinha tomado conta da sua vida, já tinha virado escrava da sua própria vida. Mas ela tinha algo que nós precisamos nos fortalecer, que é a fé. Quando nós buscamos a verdadeira fé, quando a gente abre o coração para Deus, começa na reconciliação, a oração, o terço, a sagrada Eucaristia, o caminho da confissão, da reconciliação, os sacramentos, é onde nós começamos a nos envolver, nós começamos a nos transformar e obter essa fé. É acreditar no mistério de Jesus Cristo, porque Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos curar. E só que essa mulher, ela tinha algo grandioso, que era a fé. Se ela tinha fé, ela já tinha o passaporte, ela já tinha a porta de entrada para a cura. Eu não sei o que você tem passado hoje, eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei o que está acontecendo no seu dia a dia, mas eu só sei dizer, se você está passando hoje por alguma enfermidade ou opressão espiritual, pode buscar a Deus em oração e pedir a sua libertação. É simples. Senhor, eu preciso. Cura-me, Senhor. Mas fala com o coração. Não fala da boca para fora. Começa a desenvolver momento de oração que saia do seu coração. Palavras verdadeiras para Jesus. Palavras que saem do fundo do seu interior. É isso que tem que ser. Porque quando sai de lá de dentro, a palavra sai verdadeira. Mas para isso, você tem que esvaziar o seu coração. É tirar os problemas, dividir os seus problemas. Peraí, Senhor, eu tenho os meus problemas, mas hoje o meu problema não é maior do que isso. Eu quero me apresentar esses problemas para o Senhor, para que o Senhor tome providência. Mas primeiramente, eu quero que o Senhor tome meu coração. E é o momento de você começar a desvaziar. Eu tenho histórias daquele homem que cavava aquele poço. Ele cavava aquele poço em busca de água, em busca de sobrevivência, porque ele tinha sede.
E de repente as dificuldades começaram a surgir, que foram aquelas pedras. Ele começou a quebrar aquelas pedras, e de repente ele colocou aquela roldana para buscar aquela água que estava no fundo e só tirava aquelas pedras. É o que nós temos que tirar hoje em dia. As pedras que atrapalham nós chegarmos a Deus. E aí de repente começou a aparecer água depois que ele quebrou todas aquelas pedras. Olha só o barulho daquela roldana subindo. E de repente aquela água suja. Mas ele não queria beber dessa água, porque ele buscava água limpa. E quando nós vamos cavando o poço da vida, nós vamos em busca de água limpa. E é isso que nós temos que fazer com Cristo. Buscar essa água que purifica, essa água que nos vivifica, essa água que nos dá essa fonte de água viva. Eu preguei isso da samaritana. E aí nós começamos a entender os mistérios, porque Jesus, ele veio para nos lavar. Eu falei sobre João Batista, que ele pregava no deserto. Eu falei do que ele fazia. Ele pregava, ele batizava com água para remissão dos pecados, mas quando ele vê Jesus, ele acreditou. Ele falou: peraí, vocês estão me seguindo. Não era pouca gente que estava ali no Jordão, era muita gente, mas de repente ele começa a ver Jesus se aproximando dele. Peraí, Senhor, eu que tenho que ser batizado, mas Jesus, peraí, não, hoje você me batiza. É o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Hoje Ele está pedindo para você abrir o seu coração, sim, mas ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele. O Pai cria, o Filho salva e Jesus e o Espírito santifica. É três pessoas numa só. Você tem 3 oportunidades para alcançar essa graça hoje. Mas para isso você tem que abrir o seu coração para alimentar, para a libertação espiritual, mas também a libertação da alma. Não tem como você estudar a psicologia e falar: peraí, é o estudo da alma, é o estudo da mente. Sim, hoje direcionamos o estudo, mas aquele que vem para curar, aquele que vem para restaurar, aquele que vem para transformar e te dar a direção é Jesus Cristo. É só Ele. É Ele que tem que ser o centro de todas as coisas. Primeiro Ele, o resto vai vir atrás, porque Ele vai acrescentar. Além do sofrimento espiritual dessa mulher, ela também enfrentava um intenso tormento emocional. Não era só o espiritual, era o emocional. 18 anos, irmãos, imagina 18 anos carregando uma doença, uma enfermidade que a deixava encurvada. Sem modo algum poder endireitar-se, não tinha como. Imagina, eu já fico imaginando quantas vezes ela não poderia ter ido numa cirurgia, ter feito algo, às vezes não tinha dinheiro, não tinha condições, mas na realidade não era isso que estava deferindo, não era isso que estava perturbando ela. O inimigo, ele vem para nos parar. Ele vem para nos enfraquecer na nossa fé. E essa mulher não foi diferente. Sua alma já estava angustiada. Sua autoestima provavelmente despedaçada, torturada, massacrada. Caminhava pela rua encurvada, não conseguia olhar para cima, não sabia nem quem estava à sua frente. Mas, no entanto, lá vem Jesus, Rei dos Reis, e profere as palavras poderosas:
e motivadoras, que saem lá do interior do seu coração, declarando que ela estava livre de todo mal. E hoje, ele desce na palavra, com as suas mãos chagadas, colocando a cada um de nós embaixo delas, para que nós possamos olhar as chagas e aceitar a cura pelo poder do teu santo nome. Jesus, ele não quer curar só espiritualmente, não. Ele também deseja te curar da alma, dos tormentos, da vida que você tem passado, das emoções. Imagina quantas coisas têm tormentado a sua vida. Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro do seu coração. Imagina aquele homem cavando o poço e tirando toda a sujeira. Tirando toda a sujeira, tirando toda a sujeira, tirando toda a sujeira. E de repente começa a vir aquelas pedras. Ele começa a quebrar aquelas pedras. Vai quebrando as pedras que está sujando você a alcançar a graça de Deus. É você e você, através da oração, através de você pedir para Ele. Quanto mais você pede, mais você vai receber. Aquela mulher, aquela viúva, ela chegava e falava: Senhor, ajuda, resolve a minha causa. Senhor, resolve a minha causa. Que ele era o juiz, resolve a minha causa, resolve a minha causa. Imagina, em todos os lugares que ela estava, ele ia para um lugar, ela estava atrás, ele ia para outro lugar, ela estava atrás. Ele já falou: peraí, eu não aguento mais. É desse jeito que temos que ser com Jesus, de pedir, resolve a minha causa, porque sozinho eu já não estou aguentando, eu já estou sem forças. E é a hora que ele vem com consolador, com advogado, com santificador, e vem e te dá a sua cura e libertação. É isso que ele veio, para curar tanto espiritual como emocional, mas também ele quer curar a sua alma. Quando falamos da libertação de nossos corpos, ele vem nos direcionar, testemunhar, se erguer diante de Jesus e glorificar a Deus. Quando nós recebemos essa graça, essa mulher, ela está encurvada, essa mulher está passando por momentos difíceis, mas ela, quando recebe a cura, ela começa a louvar. E tem muita gente que está recebendo cura e ainda continua murmurando. Quando pegamos essa mensagem e trazemos para dentro do nosso coração, nós temos que lembrar que existe um Deus para louvar, que existe um Deus para nós adorarmos, existe um Deus que endireita as veredas, os caminhos, porque João Batista, ele veio para planar, mas quem vai endireitar é Jesus Cristo. É Ele o único que vai mudar a história. É Ele o único que vai trazer transformação. E essa mulher, ela recebeu essa graça. Quando chega no versículo 13, ele impõe as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar. É momento de você começar a louvar. É momento de você começar a adorar. É momento de você começar a pedir a cura, a libertação, a restauração da sua vida. Porque você é um filho de Abraão. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é um filho, uma filha de Abraão. E ela foi
completamente curada. Sua coluna e todo o seu corpo se endireitaram milagrosamente no dia de sábado. Não importa o dia, não importa a hora, mas que você, nessa noite, possa começar essa intimidade com Jesus Cristo. Isto é algo que é você e Ele. A palavra diz assim que quando você quer orar a Deus, entra no seu quarto, fecha as portas, que no oculto Ele ouvirá. É você e Deus. Essa mulher, ela precisava dessa cura. Ela precisava dessa libertação, como você também precisa. Como nós precisamos de cada dia de uma cura da alma, da mente, do emocional. Porque o mundo, ele veio para nos ferir. Com palavras, com gestos. Mas nós temos ainda um Deus que luta por nós. Jesus, ele se preocupa com a nossa libertação espiritual e emocional, mas também com a nossa saúde física. O que você tem feito? O que você tem feito para poder ter essa somatória na sua vida? Quando viemos entender essa mensagem, nós colocamos um resumo de tudo que acontece em nossa vida. Nos dá um entendimento que a saúde física, emocional e espiritual, ela está relacionada com o nosso coração. Quando entregamos, esvaziamos o nosso coração para Deus e entregamos Ele verdadeiramente para que Ele faça morada, a transformação acontece. Não importa o tamanho, as dimensões da nossa vida. Só basta você estar disposto a se entregar e receber a cura que Deus tem para você ou para nós nessa noite. Lucas 13, 10, ele nos direciona, ele nos dá essa virtude de obra, ele nos dá essa direção de Jesus em nossas vidas. Ele não se limita a curar apenas os aspectos de nossas vidas, não, mas visa curar completamente todo o nosso ser. Todo o nosso ser, que é espírito, alma e corpo. Olha a grandiosidade que nos direciona a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a grandeza. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A história dessa mulher inspira nós a buscarmos a libertação total e a fé, que ainda ela está presa lá no nosso interior,
e mostrarmos o poder de Jesus para transformar as nossas vidas. Que essa noite, com essa direção dessa mulher, que passou ali 18 anos de sua vida, 18 anos não foram 18 dias, 18 anos buscando, mas ela não deixou de lado a sua fé e vem nos dar esse ensinamento hoje. Ela começou a louvar a Deus. Se você hoje está com um momento de dificuldade, tanto emocional, porque o equilíbrio, a parte física, é entre corpo, mente e espírito, mas a busca por traumas, feridas emocionais, problemas espirituais, é você louvar a Deus, orar a Ele e pedir a cura, porque é Ele que é dono de todas as coisas, é Ele que faz o renovo todos os dias, é Ele que vai te dar vestes novas, é Ele que vai estar para selecionar no dia final, é Ele que vai fazer a separação, é Ele que vai ser o justo juiz. Então, comece a louvar a Deus no momento de tristeza, no momento de agonia, no momento de desequilíbrio, no momento de traumas, de infância. É pedir a Deus: Senhor, tira essa raiz que faz com que a cada dia ela se enraiza mais e mais em meu coração, para que eu possa ter uma vida plena, uma vida de adorador. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Começa a fazer as orações de Tobias, a oração de Jó, e aí você começa a proferir palavras para Deus, através da própria palavra que Ele nos direcionou. Quando nós começamos a entregar o nosso coração para Deus, tudo vai mudar. As dificuldades, elas vão continuar. As tribulações, elas vão continuar. Mas Ele coloca você como um monte de Sião, como uma parede de bronze, como está escrito lá em Efésios, para nos dar força para os dias maus. Não importa o que você está passando hoje, entrega a Deus, que Ele te dará a solução. Porque a água limpa só vai chegar quando você, cada dia mais, se aprofundar nos mistérios de Deus. E aí, a hora que você beber, você já não vai ter mais sede. Vai ter sede, sim, da palavra de Deus. É isso que nos fortalece. A água que você está falando, que a gente fala virtualmente, a água que a gente bebe, isso aí vai passar. Mas a água que vem de Deus, como Ele deu para a samaritana, ela nunca passa. Acredita, acredita, porque Deus, Ele está no meio de nós. Deus, Ele faz presente em nosso coração. Só basta darmos o livre acesso. Só basta abrirmos o nosso coração. Quem pede,
recebe. Quem procura, encontra. Bate-se, abre-se. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre o coração, eu cearei com ele e ele comigo, disse Jesus. É ele que nos fala, é ele que nos dá força, é ele que nos renova a cada dia. A palavra, ela é viva e eficaz. Estamos na semana de cura e libertação pela palavra de Deus, aonde a cada dia ele nos direciona a um contexto, a uma palavra que nos fortifica. E hoje ele vem falar dessa mulher que era uma filha de Abraão, uma mulher que foi vista pelo tamanho da sua fé, mas era escravizada, era possessa, era escravizada pelo inimigo. E às vezes o inimigo, ele está te escravizando na depressão, na ansiedade, traumas de infância. Mas existe um Deus que quando coloca a mão, ele tira, ele cura, ele restaura, ele transforma as nossas vidas. Não importa o dia. Aqui a mensagem nos coloca que era um dia de sábado. O chefe das sinagogas, eles ficaram furiosos, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Mas não esquenta a cabeça, porque se é hoje o seu dia, se você abrir o seu coração hoje, você pode ter certeza que ele já está fazendo um renovo na sua vida. Porque hipócritas, disse o Senhor, não solta cada um de vós seu boi ou jumento do curral para dar-lhe de beber, mesmo que seja um dia de sábado? Muitas pessoas estão achando que Jesus, ele cura só no dia de sábado. Não, Jesus, ele cura o dia que você abre o seu coração, porque ele está o tempo todo batendo na sua porta e falando: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Só basta você abrir o seu coração e vamos orar. Amado Pai, Senhor Deus soberano, diante dessa grandiosa palavra, Senhor, eu venho, Senhor Jesus, pedir a cada um dos seus filhos, Pai, que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, para que o Senhor desça, Pai, de forma, Pai, que eles possam acreditar que ainda existe um Rei dos Reis, um Senhor dos Exércitos em Israel, para que o Senhor possa curar, possa restaurar, possa transformar a cada um dos seus filhos da forma, Pai, que eles estão lhe pedindo. Senhor, talvez eles possam não ter força para pedir, mas, Senhor, eu venho através das minhas palavras, através das minhas orações, por mais que seja miserável, Pai, eu venho lhe pedir nessa noite que o Senhor desça sobre cada um dos seus filhos e coloque, Pai, estenda a sua mão para que eles possam receber hoje a cura em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na próxima estaremos com mais uma palavra grandiosa que é de Jesus Cristo, porque é Ele que faz nova todas as coisas. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo de Deus.